Eu queria fazer só um comentário e dizer assim que a escolha dos palestrantes foi uma escolha muito inteligente. E, é claro, é difícil abordar um tema tão amplo em tão pouco tempo. Mas, enfim, aqui a Kelly, por último, focou a questão do nicho, né, do valor agregado ao produtor. Não resolve o problema da alimentação no mundo, mas resolve muitas vezes a economia de quem produz, né, e do cliente que é mais sofisticado. A Elza colocou a questão da soja, que é uma realidade internacional, e o Brasil chegando aí o maior produtor mundial. Então, é um tema que, inexoravelmente, o Brasil vai ter que se envolver sempre, né, e o potencial é grande. Então, deu uma visão completa dessa atividade, né. O professor Nodari, como sempre, colocando a questão dos transgênicos e o controle disso, a ciência como um papel fundamental para evitar qualquer tipo de desvio, de perigos que isso traz, o envolvimento principalmente do produtor rural como grande laboratório. E isso tudo resumido, o professor Daut deu a partida e brilhantemente colocou como essa equação pode ser resolvida por um caminho talvez mais direto, né, mais simples, um pouco resgatar o conhecimento que nós temos acumulado ao longo do tempo, sem perder, evidentemente, a função essencial da ciência e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, o que se observou é que pesquisa não se resolve de uma hora para outra, isso é longo prazo, né? Nós temos que fazer testes e mais testes, e principalmente nessa área, que é a área dos agronegócios, da área da agricultura. Não se faz como no laboratório de física, onde o processo pode ser eventualmente acelerado e condicionado. Aqui nós temos que trabalhar com a natureza, esperar que ela responda para depois tirar as conclusões, né? Então, felizmente, o Brasil, nessa área, com a Embrapa e com todos os outros centros de pesquisa, tem evoluído bastante, e isso ontem foi dito aqui, né, na sessão de abertura oficial, no final da tarde, né, de que, se nós temos alguma coisa para mostrar como campeões, né, a área agrícola é uma delas. Mas, mesmo assim, temos aí espaços enormes para evoluir. Então, eu só queria fazer assim um pequeno resumo, e para que a gente possa... Nós temos aqui, então, o relator, 2 relatores, e está acompanhando aqui o riso do CGE, aqui muito atentamente. Eu acho que eles levantou o braço aqui. Eu acho que as pessoas só se identificam e façam as perguntas. Vamos procurar ser o mais breve possível. Talvez juntar 1 ou 2 perguntas para depois fazer a resposta. Acho que com isso a gente contempla o maior grupo de interessados. Tá bom? Eu não sei quem é que passa aqui o microfone. Tinha uma pessoa aqui ainda há pouco, mas aqui, por favor. Bom dia, Fernando Riso, do CGE. Primeiro, eu queria parabenizar tanto a escolha dos palestrantes, que realmente foi muito interessante, começando com a aula do Dr. Daut e depois os conceitos que foram trazidos. Eu não sou da área agrária, mas é um assunto que realmente é muito interessante. Eu queria, talvez, trazer uma pergunta para a mesa como um todo, que é algo que, em geral, eu gostaria de entender. Nas diversas apresentações, até foi comentado o caso da soja, me lembrou até o Henry Ford, que era um entusiasta, né, de tudo, uma série de situações, mas eu gostaria que vocês comentassem em relação à apropriação de valor, tendo em vista a ideia do desenvolvimento inclusivo. Eu, numa reunião, uma vez aprendi que, por exemplo, em 2010, os segundos e terceiros maiores exportadores de alimentos do mundo eram Holanda e Alemanha. Então, uma coisa que eu gostaria de ouvir é o seguinte: quando a gente fala em desenvolvimento inclusivo, eu fico sempre pensando o seguinte: uma inovação, muitas vezes, quem é que se apropria dela? É o dono do supermercado? Quer dizer, então, eu acho que eu gostaria, talvez, que a gente ouvisse um pouco a experiência de vocês, que é uma coisa que me incomoda, é o fato que, muitas vezes, todo o conhecimento, toda a inovação que é colocada, isso aí, eventualmente, é apropriado em alguma outra instância que, de forma alguma, tem a ver com inclusão social. Então, eu gostaria de ouvir a experiência de vocês que são da área,
como é que talvez a gente comece a mudar, de alguma forma, isso. Porque, tudo bem, é a sociedade do conhecimento, estamos lá, mas, muitas vezes, primeiro que o conhecimento, mesmo quando é gerado aqui, ele acaba sendo apropriado externamente. Então, basicamente, essa é a pergunta. Acho que nós poderíamos ter mais 2 perguntas. Faríamos 3. Acho que primeiro lá. Vamos fazer 3 de cada vez, né? Então, quem é a segunda? Bom dia. Seria bom se identificar? Sim. Tá bom. Eu sou a professora Denise Ziegler. Eu sou coordenadora do Instituto de Pesquisa em Alimentos para a Saúde da Unicinos. E queria parabenizar a mesa. Eu acho que é muito interessante. A ciência está discutindo a questão de saúde e alimentos, né, de uma forma mais profunda. A única questão é que eu senti falta nessa mesa da questão da nutrição, especificamente, da relação do alimento com o ser humano. Então, existe uma área hoje muito nova e uma área muito intrigante na ciência da nutrição, que é a nutrigenética e a nutrigenômica, que vai um pouco na área do que o professor falou. Se é difícil demorar para se saber quanto é que um cultivar vai fazer, vai ter o seu efeito, vai ser a sua produção, imagina a relação desse novo cultivar com novas pequenas moléculas polimórficas se relacionando com a genética humana. Então, talvez, como uma sugestão, essa área é uma área de muito interesse, é uma área nova na ciência, a nutrição é uma área nova como ciência, e essa é uma área mais nova ainda dentro da nutrição. Talvez fosse interessante incluir alguma coisa nessa área. Nós temos uma relação importante com a pesquisa da Universidade de Tufts, em Boston, que trabalha justamente essa questão da nutrigenética e nutrigenômica. Então, os homens, a relação do desenvolvimento genético humano, né, pensando nas plantas, que é tudo igual no fundo, a gente tem um tempo enorme. Tudo é muito novo para a genômica humana em termos de alimentos, né? Então, esses cultivares novos, que tipo de efeito eles vão ter, já que a gente, na realidade, está perdendo muito a biodiversidade e os sítios, digamos, de colonização agrícola, eles estão diminuindo muito, né? A gente tem pouca diversidade e isso é muito ruim. E o homem precisa dessa diversidade, porque a diversidade humana é muito grande, né? Então, o que vai ser para frente? Por exemplo, a gente tem um questionamento grande em relação à produção de óleo. Óleo não é tão saudável assim. Desde que se começou o consumo de óleo, o problema, aí que surgiu o problema cardiológico, e não quando se consumia banha. A banha é uma relação genética, digamos, importante no nosso genoma. A gente foi feito para consumir banha, ou para consumir gordura animal. A gordura vegetal, da forma extraída quimicamente no nosso intestino, é muito ineficiente. Então, na realidade, a gente não consumia óleo, o nosso genoma não foi feito para consumir óleo, a gente se adaptou ao consumo de óleo. Então, eu questiono bastante essas questões que são trazidas como saúde, né? A nossa doença hoje, tudo bem, a gente vai envelhecer, ficar 100 anos, se Deus quiser, né? Estaremos aí 100 anos, 120, isso é legal. Só que nós temos uma relação muito mais complexa com os alimentos do que simplesmente nutrientes, 449 calorias e 7, que é o álcool, por exemplo, né? Então, o álcool talvez seja mais saudável que o óleo nessa relação genética. Então, essa questão é importante de sugerir que vocês pensem em introduzir isso para uma discussão de ciência mundial que envolve alimento e saúde. Obrigada. Obrigado. Mais uma pergunta, depois passo à mesa. Acho que eu vou aqui na frente, por favor, aqui na frente. Mas tem 6 braços levantados, o que eu faço, né? Tá bom, a próxima é a senhora. Meu nome é Eliege Fanta, eu sou jornalista, membro do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e sou mestre em Comunicação e Informação pela URGS. Eu tenho 2 perguntas, uma para a pesquisadora Hélida. Eu gostaria de saber se as pesquisas nos grãos de soja que vocês fazem, qual seria qual a proveniência desses grãos, se são soja transgênica, convencional ou orgânica, porque eu queria saber se os benefícios que foram demonstrados
dos grãos, né, da alimentação com soja, seriam os mesmos no caso de ser uma soja transgênica que sofreu 5 aplicações de agrotóxicos. Né? E uma pergunta para o professor Nodari. Aqui no Rio Grande do Sul, o programa Troca-Troca de Sementes do Governo do Estado passou agora, pretende distribuir aos pequenos agricultores, aqueles que detêm a sabedoria das comunidades tradicionais, as sementes crioulas, né, a distribuir sementes transgênicas. E eu gostaria de saber como o senhor mostrou todas essas, o desenrolar, né, como que funciona, né, as sementes transgênicas, qual o impacto que o senhor vislumbra, então, que o senhor pode antecipar, sobre esse saber tradicional e sobre a existência e a manutenção dessas sementes crioulas que estão há milhões de anos vindo para a gente e agora, nessa safra, de repente, tudo pode mudar. Obrigada. Eu agradeço as perguntas. Eu peço que sejam bem breves nas perguntas e também nas respostas para poder atender todo mundo. Vou passar ao professor Daut primeiro, por favor. O senhor tem o privilégio de... Não. Já que ele discriminou, depois... Eu gostaria de dar minha opinião sobre a questão de inovação e quem se apropria. Na verdade, essa é uma lacuna. Eu acho que isso deveria ser substituído com intensivos dias de campo. Eu tenho umas sérias restrições, por exemplo. Acho que todos os departamentos, se as pessoas não querem ir ao campo, e eu respeito isso, o produtor rural, depois o produtor de indústria e pequena indústria. Eu respeito, eu acho que cada departamento, isso é um tabu. Eu vou falar num tabu, quem está aqui não me mata, que tem pensamento contrário. Os extensionistas não são dos departamentos. Os departamentos tinham que ter pessoas, quem não quer sair, que pudessem ir lá e comunicar aquilo que a pesquisa está fazendo. Ela devia ir lá fazer mais dias de campo para que todos pudessem se apropriar das descobertas. Com a questão industrial é mais complicado. Realmente é bem mais complicado, mas eu conheço também. Eu não quis particularizar nada e nem vou particularizar agora. Eu gosto de falar no todo. Eu não vou colocar uma coisa que eu fiz ou que o outro fez. Mas eu vi pequenas comunidades em que pessoas estão utilizando técnicas, porque pessoas vão lá, muitas vezes em comunidades assim, vão em salão de igreja, etc., vão ensinar as pessoas a fazer, diferentes tipos de massa, diferentes tipos de suco, etc. E quando a gente vê, a pessoa põe uma pequena indústria séptica, etc., tem que ser dentro disso aí. O problema é que tu não consegue investimento nisso aí. Se o senhor passar pelo Rio Grande do Sul agora, a quantidade de laranja que o senhor vai ver no chão é impressionante. É impressionante. Tem mais laranja, às vezes, no chão que no pé. E muitas vezes é apenas o bichinho, a mosquinha que bota o ovinho lá dentro, a larva entra para dentro da laranja, ela amadurece, produz etileno, derruba e cai. Tem duas soluções. Uma solução moderna, pulveriza e pronto. E outra solução mais antiga, que eu sou um pouco dessa, em parte, quando é possível fazer isso. Eu penduro garrafinha pequenininha de 500 ml em cada laranjeira, onde eu vou, e ensino a pessoa a fazer 2 furinhos ali, boto meia laranja, espremendo o caldo, meio de água, espremendo o caldo, pouquinho assim, bota um sabãozinho e deixa a mosca. A mosca, vendo aquele cheiro da laranja, ela vai lá dentro, põe lá dentro, fica afogada lá dentro. Não põe nas árvores, a laranja não cai. Isso são coisas da antiga agronomia. Eu sei, não sou contra a ciência, nem contra nada. Mas, ao invés disso, você tem a questão de alimento orgânico. Então, eu acho, realmente, o senhor tem razão. A gente faz reuniões, vem as pessoas dos grandes conglomerados, grandes coisas, e mandam técnicos, dali as pessoas vão lá para dentro e levam para lá. Há uma dificuldade muito grande dentro da parte da indústria. Dentro da parte do campo é só arregaçar as mangas e partir, porque as pessoas... Às vezes eu estou esperando, eu digo, para quantas pessoas? 50. Quando eu chego lá, tem 120. Então, as pessoas babam, elas querem aprender, elas têm necessidade. E as perguntas delas, mesmo que sejam respostas de 20 anos atrás, a gente tem que saber dar. Não adianta tu querer dar circuitos bioquímicos e químicos para aquelas pessoas, porque as pessoas não se interessam por isso. Elas se interessam por resolver o problema delas.
e a gente tem que ajudá-las. Essa é a resposta que eu tenho. Quanto à questão da nutrição, professora, eu concordo com a senhora em certas coisas, acho que é uma ciência que está entrando, acho que a parte de nutrição é extremamente importante, né? Mas eu discordo da questão da banha e do óleo. Eu sinto muito, eu tenho uma discordância. Eu era pequeno, fui criado na banha, mas eu vi como as pessoas morriam por causa da banha também, né? Então, os cardiologistas que eu tenho falado dizem o contrário. Há avanços extraordinários, a própria nutrição está se valendo de avanços muito grandes, assim, essas questões da cafeína, questões de insulina, outras questões que fazem a gente poder prevenir. O grande avanço na parte nutricional, parte médica e também na parte nutricional tem sido nesse ponto. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta me preocupou muito porque eu ajo dentro disso. Eu não consigo sensibilizar as partes, eu não consegui, agora eu desisti, estou mais velho, meio desisti só numa oportunidade dessa. Eu não consigo sensibilizar meus colegas, às vezes, em altos postos, que a gente tem que olhar isso aí também, que não vale só o paper, que o paper tem valor e deve ter valor, concordo com isso aí, tudo, todo mundo tem que pensar nisso, mas a gente tem que também se preocupar em ensinar para os alunos da gente essa preocupação de levar as coisas à fonte de onde é. Muito obrigado pela sua pergunta, me deu essa chance. Nodari. Começando pela pergunta do Fernando, tem um livro que se chama Apropriação Indébita. E, no final do livro, ele conclui que todas as formas de proteção intelectual são indébitas, porque não existe inovação ou invenção sem algum conhecimento anterior, exceto nas artes. Então, por exemplo, quando uma Monsanto, Syngenta, não importa qual delas, introduz um gene, junto com 30, 40 mil genes, o nosso sistema de proteção intelectual dá uma patente do controle, por exemplo, de ervas daninhas usando aquele transgênio. Agora, como que esse transgênio vai funcionar sem os outros 30 mil genes da soja? Então, todo esse sistema de proteção intelectual, ele usurpa conhecimentos anteriores e não distribui de forma igual. Nenhum deles. Mesmo uma comunidade que planta seu cabernet, suas variedades de milho, outros desenvolveram aquelas variedades. Então, esse é um problema mais de ordem política e econômica do que, de fato, da remuneração da atividade agrícola no seu sentido mais amplo. Então, ou seja, o melhoramento, como nós fizemos hoje, sem levar em consideração as contribuições passadas, é que a gente não... As formas de proteção, elas não remuneram todos os elementos da cadeia. É isso que esse livro diz. Pergunta da professora Denise. Eu não tive tempo, mas se eu mostrasse a composição nutricional das variedades modernas, você ia ficar estarrecida. Você tem arroz com 0,5% de proteína até 7, 8% de proteína. E esse é um problema sério. O melhoramento genético, ele, no momento em que nós conseguimos aumentar muito a produtividade, essa produtividade é mais fortemente dependente do amido. Ou seja, se eu não levar em conta, na hora da seleção, o teor de vitamina A, o teor de proteína, automaticamente eu estou beneficiando, eu estou usando um critério de seleção. E existem inúmeros artigos científicos hoje que mostram a pobreza nutricional das variedades modernas. Agora, eu queria colocar um outro componente. Por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica criou, há uns 6, 7 anos atrás, um programa que ela dizia assim, diversidade igual saúde. Diversidade da dieta igual saúde. E ela tentou apregoar isso no mundo inteiro, que nós devíamos ter uma dieta mais diversificada. Porque, na hipótese que eu comer um arroz que tem pouca proteína, mas eu como feijão, eu como outros alimentos, aí eu vou ter um balanço adequado. Nós vivemos num mundo que existe a simplificação da dieta, determinada pelo poder econômico, porque, por uma trade internacional, é melhor carregar um navio de soja
do que um compartimento de soja, um de feijão, de arroz e assim por diante. Então, nós somos vítimas desse processo da simplificação da dieta. E, por último, eu sou gaúcho, mas já quase catarinense, o conhecimento sobre os impactos, nós não conhecemos ainda tudo que pode ocorrer quando nós vamos contaminar as variedades crioulas. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, submeti um projeto de pesquisa ao CNPq numa chamada Brasil-Suíça, sobre o impacto do fluxogênico, foi aprovado na Suíça e o CNPq me disse que o meu projeto não se enquadrava no edital. Estranho isso, mas tudo bem. Mas o seguinte, nós estamos estudando de qualquer jeito porque nós temos outras fontes financiadoras. O cultivo sucessivo de variedades crioulas, da maneira como os agricultores fazem, ou seja, eles semeiam, colhem, guardam, semeiam ou selecionam e tal. Se o vizinho plantar semente transgênica, a taxa de cruzamento vai ocorrendo anualmente e, a médio prazo, vai assimilar, ou seja, nós chamamos isso de assimilação genética. Aquela variedade crioula vai se tornar transgênica. Então, é o seguinte, não sei se a palavra é muito dura, mas, do ponto de vista genético, isso dá para a gente até estimar o fluxogênico, a frequência dos transgênicos, tudo mais. Eu estou fazendo experimentos. Eu, por exemplo, eu já cruzei plantas transgênicas com crioulas, já tenho F1 e já tenho retrocruzamentos, e eu estou fazendo isso, e daqui a uns dias eu vou ter esse estudo pronto, mas é mais do ponto de vista biológico do que do impacto da contaminação propriamente para os agricultores. Mas, no fundo, eu acho isso uma irresponsabilidade. Eu acho que foi do Fernando com relação à apropriação de valor. Na área da soja, em termos de industrialização, a gente observa que a produção ele é muito baseado na tradição. Então, por exemplo, um processo de obtenção de extrato aquoso de soja. São processos milenares conhecidos no Oriente, o desenvolvimento de vários produtos derivados da soja que estão comercializados no país também, são todas tecnologias que já foram desenvolvidas e tradicionalmente já reconhecidas. E o que está acontecendo hoje, por exemplo, é com os novos produtos que estão sendo lançados, e isso a gente não tem conhecimento. Então, por exemplo, um produto similar a um iogurte elaborado com extrato aquoso de soja. São tecnologias também que é viável de serem executadas, mas, com relação à compra dessas tecnologias, a gente não tem conhecimento. Então, vocês observem no mercado, então, nós temos o flan, pudim, sobremesas desenvolvidas a partir de extrato aquoso de soja, que seriam direcionados para aquela clientela que são alérgicos a produtos lácteos. Então, eu acho que a soja, agora, com relação ao desenvolvimento de novos produtos, é que nós teríamos que começar a repensar em como é que nós vamos agregar esses valores e como é que seriam transferidas essas tecnologias para esses novos desenvolvimentos. Depois, em seguida, acho que a Eliette, ela consultou com relação à proveniência das sojas que a gente utiliza para pesquisa. Todas as nossas pesquisas elas são feitas a partir da concessão da Embrapa, nos quais fornecem cultivares de soja que foram desenvolvidos por eles e para diferentes finalidades. Então, a Embrapa, por exemplo, eles têm uma política no qual a gente utiliza os grãos de soja para finalidades de pesquisa, no qual a gente tem o cadastro, a especificação e a finalidade de utilização. Então, todas as nossas amostras são fornecidas pela Embrapa, são cultivares específicas e desenvolvidos por eles. Então, nós não utilizamos um misto de soja ou cultivares comerciais, nós temos que utilizar sojas com essas procedências. Não, a gente não tem utilizado para finalidade de pesquisa de sojas transgênicas. A gente sempre tem utilizado soja para finalidade de alimentação humana, que é diferente. Eu acho que, com relação às sojas transgênicas, eles são direcionados de um ponto de vista ainda agronômico. Para finalidade de alimentação humana, não é
pelo menos que eu saiba, eu estudo mais de 30 anos a soja, a gente não utiliza para essa finalidade, para a finalidade de alimentação humana. A gente utiliza apenas as cultivares de sojas convencionais. Tá? E o que mais que teríamos? A professora Denise tinha comentado com relação à nutrigenética, nutrigenômica, que eu acho que é um tema interessante, que deveria ser também abordado, mas a gente também tem, não sei se vocês têm conhecimento, a própria Embrapa, Rio de Janeiro, eles têm um projeto muito interessante, o qual é denominado de nutrigenômica, que eles inserem alguns nutrientes, né, por exemplo, no feijão, no arroz, para enriquecimento, por exemplo, com ferro, com vitamina A. Né? E esses produtos, com certeza, eles não têm perigos, né, com relação a um risco para finalidade alimentícia. O que mais que foram perguntado? Com relação a um óleo saudável, banha, eu discordo, né, com relação à sua observação, porque eu acho que o grande problema não é um problema relacionado à saúde, na forma com que foi mencionado. Eu acho que tanto o óleo como a banha, a gente tem que pensar realmente na quantidade que ela é ingerida, né? E com que frequência é ingerida. Porque eu acho que o óleo vegetal ele tem seus benefícios, né, de um ponto de vista em termos de aspectos positivos, né, enquanto que a banha vegetal, ele também, se consumido moderadamente, ele não vai trazer nenhum efeito deletério para o desenvolvimento do humano. Tá? Bom, em relação especificamente à apropriação de valor e desenvolvimento inclusivo, foi essa lógica que eu busquei dar para a minha palestra, pois eu acredito que não adianta a gente produzir se a gente não conseguir fazer com que essa produção ela efetivamente traga desenvolvimento. Especificamente com relação a isso, é verdade, quem mais, digamos assim, agrega valor hoje são alguns países da Europa. Eles aprenderam a fazer isso, a importar matéria bruta e a processar ela. Acredito eu que algumas formas de se reverter esse quadro seria agregar aqui, aprender a agregar aqui. Nós, com certeza, temos N formas em que nós vamos encontrar resistências muito grandes a isso. Eles, a lógica deles da indicação geográfica lá, das marcas e certificações, todos os labels que eles utilizam lá, eles buscam fazer isso para agregar valor lá. Eu acredito que nós podemos utilizar lógicas semelhantes para agregar valor aqui. Tem um livro, inclusive francês, que é o Manger Local, Manger Global, que busca essa lógica, que se trata do encurtamento da cadeia. Nós mesmos comermos o que nós plantamos, não só aqui, em todos os lugares, estimular a produção local, estimular que a gente coma mais o que a gente conhece, a ideia de que você efetivamente tenha acesso e valorize aquilo que você tem mais próximo. Porque a gente, brasileiro de maneira geral, e como eu trabalho com vinho, a gente tem esse problema um pouco mais agravado, ele valoriza muito o que é importado. Então, a gente acaba auxiliando e estimulando que se agregue valor lá fora, e nós não nos auxiliamos a agregar valor internamente. E reforço o que eu havia colocado. Não adianta a gente só fazer tudo isso se a gente não souber se apropriar daquilo que a gente faz. Por mais que seja muito interessante falar que nós não devemos nos apropriar, se nós nos apropriarmos, alguém vai se apropriar. E, infelizmente, a gente vai sair perdendo nessa lógica. Se um dia a gente conseguir chegar num mundo que seja fácil fazer isso, tudo bem. Mas, por enquanto, nós precisamos aprender a agregar valor para que a gente possa, efetivamente, competir. Como inverter isso? Políticas públicas de valoração dos produtos locais podem ser efetivas e têm sido para alguns produtos com bastante sucesso aqui no Brasil. Obrigada. São 12h09, nós vamos estender até 12h30, então vamos capturar mais 3 perguntas. Professora, a senhora agora é a primeira. Obrigada. Eu me sinto muito honrada em estar aqui. E eu sou cirurgião dentista, nutróloga, epidemiologista e produtora rural. Então, dentro desse esquema, quando a professora ali mostra o desenvolvimento da cadeia, o tempo de produção para o soja em relação ao que ele produz, quando a gente olha o tempo de um terneiro para um gaúcho, a gente já começa a enxergar alguns macaquinhos no sótão do nosso sistema de produção agrária. Em questão à nutrição,
como nutróloga há 40 anos, não existe nenhum campo da pesquisa que tenha mais mitos, mais crenças, mais inverdades ditas científicas do que dentro da nutrição humana. Primeiro, todo mundo tem um laboratório em casa, que é a sua própria cozinha. Ou seja, muda o tempo inteiro, né? Denominação de origem, produção, forma de conservação do alimento. Nós esquecemos as cadeias de conservação do alimento que o professor lá nos coloca de volta, né? Então, a gente transferiu tudo para a cadeia do frio e esqueceu todas as outras formas. Nós temos dois grandes conservantes da alimentação, que é o sal e o açúcar. Hoje a gente escolhe morrer obeso, diabético, hipertenso. Qual é o outro? Gordo, né? Ou seja, as doenças do açúcar, pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar com isso. Açúcar é muito bom, maravilhoso. É uma planta de jardim desenvolvida na Índia, né? O Brasil foi o primeiro país, o primeiro produto que o Brasil exportou em 1531 foi açúcar. Certo? Se eu estou errada, alguém me coloca aí. Tá? Então, nós não trouxemos para cá os grandes desafios da industrialização, que conservantes usar, já que nós não podemos mais continuar usando açúcar e sal. Pesquisa, gente. Para que a gente pesquisa? Eu olho, depois de tudo que foi dito aqui, e eu digo assim, previsão climática e previsão de saúde são muito parecidas. A gente conhece as fórmulas, mas não conhece o resultado imediato. Não dá para prever, porque são modificações. Nós somos seres autorreguláveis. Todos os seres vivos são autorreguláveis. Mudou um elemento, muda toda a cadeia. O que para uma pessoa hoje vale, amanhã não vale mais. Ele encontrou um camarão lá que não, já era anti-Doubt, né? E a vida toda o camarão estava ok. Penicilina. De repente, eu fico alérgico. E tenho um choque anafilático. Certo? Uma comida que me fazia bem, amanhã não me faz mal. Ela passa a me fazer mal. Mas ela pode ser circunstancial. Controle de estresse determina a absorção de alimentos. Eu posso estar comendo alguma coisa, achando que eu estou comendo tal coisa, mas eu não estou absorvendo. Por variáveis que vão desde o solo onde eu piso, nós esquecemos disso, mesmo que a gente use o calçado, tal, a umidade do ar, a temperatura, o local onde eu estou, eu vou absorver isso ou aquilo, o meu nível de estresse naquele dia, o meu nível hormonal. Mulher é uma coisa triste, é um bicho que sangra, como diz a nossa querida cantora. Nós temos variações hormonais ao longo da vida que são previsíveis, adolescência, menopausa, andropausa, mas o estresse determina essas variações hormonais dia a dia, hora a hora. Tá? Então, eu acho que a gente, realmente, a questão de eu sou geneticamente apta a comer banho, ou a comer óleo, ou a comer isso, ou a comer aquilo, há divergências. Né? E o que diferencia a ciência da religião, ao menos para mim, é que uma verdade que é dita hoje pode ser desdita amanhã. Tá? E viver a ciência como uma religião não faz bem para ninguém. Mas a gente pode ser religioso, sim, e isso faz parte de uma melhor assimilação alimentar, de uma melhor qualidade de vida. É provado. Né? Aliás, em epidemiologia, a gente prova qualquer coisa, o bem ou o mal. Né? De acordo com os meus mitos, as minhas crenças, o meu conhecimento. Temos que abreviar o tempo, porque senão não há espaço para os demais, por então, eu só queria assim, vamos voltar a examinar outras cadeias de conservação de alimento, vamos pesquisar outros conservantes, tá? E vamos trazer a indústria para junto das pesquisas, porque senão a gente fica só discutindo o sexo dos anjos. E é muito bonito apresentar paper, né? Mas vamos para o campo, gente. É isso aí. Obrigada. Já foi dito. Acho que lá atrás tem uma pergunta. Depois, lá na direita. Aqui, por favor.
Ih, pronto. Simone, não mando nada aqui. Faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia e também da Câmara Técnica de Agroecologia do Estado do Rio Grande do Sul. Eu teria uma pergunta para o professor Nodari. Na nossa Constituição Federal, no artigo 225, tem uma série de... É papel do poder público zelar por uma série de atributos do ponto de vista ambiental que garantiriam a qualidade de vida não só da população humana, como das populações dos seres vivos em geral, né? E como é que o senhor vê, nesses atributos, se encontra também a questão de zelar pelo patrimônio genético da nossa nação, né? Como que o senhor vê hoje, como que se encontra o papel do poder público enquanto... nessa função de zelar pelo patrimônio, nesse conceito de patrimônio genético, se encontram as sementes. Qualquer conceito que a gente for ver hoje de patrimônio genético, as sementes elas estão incluídas nesse conceito. E como que o senhor vê hoje o papel do poder público no Brasil, enquanto, vamos dizer, uma instituição que zelaria pelo patrimônio genético das sementes, e como que fica dentro da regulamentação de orgânicos brasileira, e que a gente sabe que o transgênico, para a gente garantir que um produto seja orgânico, por exemplo, o milho, né, ou qualquer outra espécie, não pode, uma porcentagem mínima teria que ter de transgênico. E o senhor mesmo estava colocando que, dentro das suas pesquisas, a gente sabe disso, a contaminação genética, ao longo do tempo, ela vai aumentando. O milho tem polinização cruzada, já colocando essa questão do troca-troca de sementes, né, que houve no Rio Grande do Sul, que incluiu o milho transgênico. Como é que fica a soberania alimentar, autossuficiência alimentar do agricultor, segurança alimentar? A nossa lei de segurança alimentar inclui a questão de produção sustentável. Então, queria ter uma ideia, assim, a sua opinião a respeito disso. Acho que o senhor ainda faz parte da CTN-Bio, né? Não? Ah, tá. Obrigada. Por favor. Nós vamos pegar mais uma pergunta, ficar com 4 aqui, depois todos respondem aqui. Bom, eu sou Marcos César Daiane Neves, secretário-geral da SPPC, Paraná. Não, eu queria colocar para todos os membros da mesa a questão, que eu acho que é uma questão transversal, que é a questão da ética da pesquisa científica. Ou seja, a gente tem visto poucos papers em onde a gente não identifica a fonte financiadora. E muito da fonte financiadora é a Monsanto, é a Syngenta. Não é? E eu quero lembrar aqui eu sou físico, um exemplo da física. Na década de 70, Steve Weinberg, Charles Townes e o Murrow Gell-Mann ganharam prêmios Nobel. Só que 10 anos antes eles fizeram parte da divisão Jason em Washington, não é? Elaborando armas para a Guerra do Vietnã, em troca de um grande investimento nas suas pesquisas, que não tinha nada a ver com a Guerra do Vietnã, na questão de laser, física de partículas elementares, etc. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a ética dos pesquisadores e a identificação dos agentes financiadores. Obrigado. Vamos absorver mais uma pergunta lá. Depois, eu peço que todos da mesa aqui respondam na mesma sequência. Aqui. Pode ser, professor Dauti? Bom dia. Eu sou Flávia Charão, professora dessa universidade na área de desenvolvimento rural. Vai um pouco talvez até vai facilitar para a mesa, quem sabe, colocar, porque vai um pouco no sentido dessas últimas 2 colocações. Primeiro que, parabéns para a mesa, assim, na medida em que trouxe muitas questões diferentes, na verdade, a gente sai com mais interrogações do que, né, e mais coisas para pensar, que eu acho que talvez seja justamente esse o foco do encontro preparatório, né? Então, eu gostaria de resgatar um pouco isso, porque, de certa forma, a proposta desse diálogo é no sentido de se preparar para um Fórum Mundial de Ciência, que, de certa forma, é a ciência questionando a própria ciência, se colocando alguns desafios, como diz no slogan lá do evento. Então, um pouco nesse sentido, da forma com que a gente coloca o conhecimento e a inovação,
E aí me permito discordar levemente do ponto de partida de onde partiu a Kelly quando estava colocando, que fica parecendo, né, que existia um vazio tecnológico até que a ciência moderna ela se estrutura e ela se transforma no que ela é hoje e na forma com que ela se legitima e se autolegitima. Hoje ela tanto se autolegitima que a gente senta para conversar sobre ciência entre cientistas e muitas vezes esquece de fazer esse diálogo para fora do mundo científico. Então, eu acho que considerando que é um Fórum Mundial sobre Ciência e resgatando aquele documento que é o ponto de partida que o professor Nodari colocava, do IASTD, lá naquele documento, né, que questiona qual é o futuro do conhecimento para as ciências agrárias, mais especificamente para a agricultura, um dos pontos específicos que aparece naquele documento é sobre a governança sobre o conhecimento. E como é que nós podemos democratizar, né, ou abrir as portas sobre a decisão, por exemplo, de onde investir em ciência, para que o projeto, por exemplo, do professor Nodari não receba um não no CNPq. Então, eu acho que é um questionamento, e é muito interessante as questões que foram colocadas, e muitas delas talvez não tenham necessariamente resposta, elas estão desafiando a ciência nesse sentido. Agora, em que medida aproveitar um encontro como esse, no sentido de pensar como é que nós, institucionalmente, nós podemos contribuir para esse processo, né? Eu, particularmente, estudo inovação e conhecimento, mas a partir de uma perspectiva coevolucionária, ou seja, a sociedade e essa tecnologia acabam evoluindo junto, e como é que nós criamos esse espaço de diálogo permanentemente? Como é que nós criamos? E aquele documento, ele tem um item específico naquele documento que fala como ampliar o controle do Estado sobre o que é pesquisado, por exemplo, no mundo privado ou no mundo corporativo. Como criar mecanismos, né, que vão influenciar na governança de para onde vai a pesquisa, para onde vai o investimento em pesquisa, aonde é que nós precisamos incidir para avançar e no sentido de romper, ou no sentido de conseguir avançar nos desafios que estão colocados lá, desafios na área de clima, saúde, alimentação. Professor Dauti. Pela professora. Em primeiro lugar, eu vou falar do camarão, já que a senhora falou no camarão. Em primeiro lugar, se a senhora visse como é que é feito nos restaurantes, aí, em todo lugar, a senhora ia se apavorar. Eu só que eu fui ver depois, né? Antes eu comia a vida inteira, né? As pessoas descongelam, congelam o que não cozinhou, e aí vão desenvolver toxinas, proteínas, guardam por tempo excessivo e assim por diante. Quer dizer, o único problema é o seguinte, eu agora, para comer camarão, e eu não sei se foi o camarão, eu, para comer fruto do mar, eu vou ter que ficar na frente de uma UTI no hospital, comer e entrar para dentro da UTI. Quer dizer, estragou a minha vida com o fruto do mar. E os peixes ainda tem que ver se a pessoa que está mexendo com o peixe não está mexendo no camarão para não passar para mim ali ainda. Então, adoro peixe, mas em casa tenho feito. E, querendo responder junto para a professora da agroecologia, eu diria o seguinte, nós temos um problema sério no país de fiscalização. E colocando para a professora Kelly, que eu trabalho há 48 anos na área de vitivinicultura, eu disse para o pessoal lá de Bento e tudo, tá, Pinto Bandeira, agora, Altos Montes, agora, Vale dos Vinhedos, agora, ok, denominação de origem controlada, ok, indicação geográfica. Quem fiscaliza? Quem vai garantir que o vinho produzido de lá seja feito pela uva produzida de lá? Quem vai garantir que um ano que eu tenho uma má produção de uva, eu não pego uma uvinha de um outro parreiral que eu tenho lá no Vale Aurora, ou de lá e trago? Essa fiscalização é extremamente importante. É claro que eu sei que os produtores estão unidos e que eles vão tentar se auto-vigiar um ao outro para que aquilo seja uma coisa séria. Mas você sabe, num ano eu fiz 100 mil garrafas de vinho e vendi tudo bem com o negócio ali, no outro ano eu só vou produzir 80, bom, deixa eu ficar no meu 100, no meu 120. Quer dizer, eu volto para falar o que eu toquei, assim, educação.
Educação é uma coisa extremamente importante em todos os sentidos. E nós temos falha na educação. Como nós temos falha nessa educação, por enquanto, nós precisamos ser fiscalizados. E estamos sendo mal fiscalizados. Esse é um problema sério. Eu sinto muito. Todo mundo diz, vamos dar educação para o trânsito, vamos dar educação. Então, não tem que dar educação, tem que tacar ferro mesmo. Eu recebo ferro seguido, porque eu vou para Santa Maria, vou por aqui. Quando eu estou transgredindo. Eu tenho que ser, né? Tem outros absurdos por aí. Esse absurdo do álcool, que eu considero um absurdo, e discuto isso em outro momento, os países aí é 0,06, alguns 0,04, aqui é 0, o pessoal tem que ver as condições das estradas, o número de automóveis, o número de motorista barbeiro entrando aí, e aí por diante que não dá para ver. É uma série de coisas que tem que ser discutida e não querer colocar, às vezes, numa pessoa que vai sair para tomar um copinho de vinho, não pode mais tomar vinho, né? Porque logo ali adiante não adianta botar chiclete na boca, vai dar um bafo ali, pronto, acaba. Então, isso é uma coisa importante. Mas daí eu queria falar, o professor tocou, da ética dentro da pesquisa científica, professor, não sei, não está? Eu acho assim, ó, realmente é um problema. As pessoas têm que ter cuidado com isso e têm que ter ética quando recebem algum financiamento externo. É difícil, mas a pessoa tem que impor o seguinte, esse resultado vai se tornar público. E eu sei que muita gente não faz, mas isso depende muito do indivíduo. Quanto à outra ética, etc., está sendo bem exercida dentro dos órgãos e assim por diante. Mas essa ética perante os grandes conglomerados, etc., isso é um problema mundial, não é um problema só nosso, é um problema também individual, que é um problema difícil de ser corrigido. Quanto à institucionalização que a professora falou lá, eu quero dizer o seguinte, eu acho que tem um momento, eu lembro do que era o princípio do Pronex, e eu acho que tem assim um princípio, as pessoas têm que deixar as suas individualidades de lado, o que ele está pesquisando, tem que deixar, e ver o lado maior. Brainstorm é uma palavra internacional usada, e eu acho que tem que ser feito. Quer dizer, quem não sabe que nós temos que pesquisar isso, já me dizia um médico conhecido de Porto Alegre, que muito me ajudou, ele me dizia isso nos anos 80, nos anos 90. Nós vamos viver mais, nós não sabemos nada das doenças que acontecem depois de 70. Né? Então, nós temos que achar assuntos que nós queremos resolver, carregar neles, eu não quero dizer para deixar os outros de lado, mas carrega naqueles assuntos e tenta resolver aquele problema e passa o passado. Passou, essa folha passou. Resolvemos o problema, a solução está aqui e assim por diante. Então, eu penso que nós temos que priorizar algumas áreas em detrimento de outras. Só antes de responder, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando eu comentei sobre a apropriação indébita, eu disse que eu concordava com os autores daquele livro que toda apropriação de proteção intelectual era indébita. Eu não disse que não era para ser usada, doutora Kelly. Se eu disse, por favor, mude o seu pensamento. O que eu quis colocar era a opinião de 2 economistas respeitadíssimos no mundo inteiro que escreveram aquele livro. Só isso. Se vai usar ou não usar, aí é outra questão. E a segunda ponderação é que o CNPq abriu de novo o edital. Vamos ver se agora eu consigo. Eu não sei, a senhora que é nutróloga, não sei seu nome. Nelly. Nos últimos tempos, essa questão da comida ela é bastante predominante e existe razão para tal. Talvez um dos aspectos que nós não estamos levando em conta nesse momento da modernidade é mudar os nossos hábitos de comida. Para que eu tenho que comer tomate todos os dias? Então, por exemplo, para resolver grande parte dos problemas, uma das possíveis soluções, junto com outras, porque nunca tem uma única solução, não existe essa mágica, é, por exemplo, produção local, consumo de produtos da época. Eu tenho o privilégio de todas as quartas na universidade, ou todos os sábados, perto da minha casa, produções agroecológicas. Eu só como da época.
Se não tiver tomate, eu não como tomate, porque eu não sou doido de comer tomate cheio de veneno. Então, mas é uma opção que as pessoas podem ter, nem todos têm esse privilégio. Mas eu acho que nós podíamos discutir, e aí eu concordo com o meu amigo Daut, educação é fundamental. Também, mas é educação, ou seja, é lá que nós vamos chegar. Também concordo que o conhecimento é provisório. Certo? Sobre as questões levantadas... sim. Sobre o artigo 225 da Constituição, levantado pela Simone, eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Santa Catarina, a RBS tem uma campanha sobre leitura e interpretação. Talvez a gente ensinasse lá os nossos governantes a ler o artigo 255 e interpretar de forma adequada. Porque o artigo 225, o grupo de pessoas que escreveu aquele artigo são pessoas respeitadíssimas. Inclusive, o nosso ex-governador de Santa Catarina... não, antes do Esperidião, parente do Bornhausen. Um que é parente dos... Conde Reis. Conde Reis foi um dos relatores do artigo 225. E eu, uma vez, viajando com ele, tive o privilégio de ele me contar a história toda daquele artigo. Ou seja, aquele artigo reuniu grupos políticos distintos, mas que vislumbravam a importância da proteção ambiental e dos nossos patrimônios genéticos. E o seguinte, quando o governo diz, diminuiu a taxa de desmatamento, mas não diminuiu o desmatamento. O desmatamento continua. Então, não ou seja, todo o nosso patrimônio genético, o nosso maior patrimônio genético em termos de segurança alimentar são as variedades crioulas, porque tem diversidade para a gente fazer inovação no futuro. Porque, veja bem, a agrobiodiversidade é ela que nos proporciona a alimentação, a principal parte da alimentação. Então, pode ser de animais, pode ser de plantas, pode ser de micro-organismos. Nós tínhamos que proteger. E nós estamos fazendo exatamente o contrário. E o artigo 225 diz que inclui o poder público e a coletividade. Então, as pesquisas que eu faço, eu também me incluo, porque eu acho que eu também sou corresponsável, como cada um de nós aqui devia ser corresponsável. Mas eu acho que as políticas governamentais e os projetos de governos estão falhando totalmente, eles estão indo totalmente contra o artigo 225 da Constituição. A regulamentação de orgânico é outro... Nós, no Brasil, temos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A tolerância de OGMs em produtos orgânicos é zero, não é nem pequena, é zero. Não pode ter nem traços. Então, certamente a produção de produtos orgânicos de espécies que têm variedades transgênicas está condenada a desaparecer. Por exemplo, milho, soja. Onde tiver isso, onde tiver variedade transgênica, vai ser difícil você fazer isolamento, porque não existe segregação, então vai ter mistura de sementes. A mistura de sementes é mais importante do que o fluxo por pólen. Geralmente, o fluxo gênico, 60% é devido às sementes, em média, dependendo da espécie. Então, nós estamos numa situação bastante complicada. A professora Flávia, eu concordo contigo, nós temos que sair daqui com mais perguntas, ou seja, afinal... E a questão da governança, eu passei muito rápido, mas, indiretamente, nós estamos discutindo aqui governança. Nós estamos percebendo falta de governança em vários aspectos, como foi falado aqui, falta de fiscalização, falta de uma educação apropriada para a vida, falta de políticas que protejam o ambiente e a saúde, falta de políticas que exigem da indústria uma qualidade alimentar e assim por diante. Talvez esse seja um ponto que a gente devia indicar para a reunião mundial, o debate sobre a governança do conhecimento. Eu, desde que fui para Florianópolis,
eu trabalho, como eu digo normalmente, em bando. Eu não trabalho sozinho. Nós somos um grupo de professores que nós estamos trabalhando junto desde que nós chegamos na Universidade Federal, e desde 1979. Nós trabalhamos em bando, que é para ter uma visão mais holística, porque se a gente tem uma visão holística, certamente ela é mais ética. Aqui eu gostaria de responder o Marcos, porque é muito cômodo eu pegar dinheiro de uma indústria. Eu normalmente faço uma declaração de conflito de interesse. Eu não fiz hoje por causa do tempo, mas eu mostrei lá um logo do CNPq, não, infelizmente não saiu da FAPESC, mas era para estar lá. São as instituições de onde eu tenho dinheiro, que tenho conseguido dinheiro nos últimos 30 anos. Eventualmente de governos de fora do Brasil. Mas eu não tenho de nenhum centavo da indústria. Eu gosto de colocar isso e concordo que seria um bom hábito de todos nós dizer o seguinte: de onde a gente consegue dinheiro? Né? Até para depois saber se eles vão continuar dando dinheiro para nós ou não. Mas, de fato, trabalhar em grupos. A ética, ela brota exatamente do convívio social, do respeito. Então, um grupo de pesquisa ele vai ter uma certa ética. Se é boa, é ruim, não sei. E entre o grupo vai praticar a mesma ética. De preferência ética, no sentido de respeitar as futuras gerações e a sadia qualidade de vida. E é isso, e muito obrigado. Acho que eu vou pegar o gancho com relação à ética em pesquisa científica, que na área de alimentos, o Ministério da Saúde, desde 1996, se eu não me engano, emitiu uma resolução que estabelece que todo experimento que envolve seres vivos ele deve ser aprovado por um comitê de ética constituído oficialmente pela instituição. Então, por exemplo, na área de alimentos, quando se vai fazer uma análise sensorial, ou seja, provar um produto que foi desenvolvido, antes de se fazer a análise sensorial, é necessário ser aprovado pelo comitê de ética para verificar, em primeiro lugar, nós temos que assegurar que o alimento ele é inócuo para quem vai provar, né? Do ponto de vista químico, biológico, de segurança. E, enfim, então, nós temos o lado da bioética que tem que ser respeitado, e qualquer artigo também para ser publicado, quando envolve análise sensorial ou provas desses produtos, eles têm que ser avaliados antes por esse comitê, né? E eu acho que todos os órgãos de fomento também, quando a gente submete um projeto de pesquisa, eles perguntam: há envolvimento ético com relação ao desenvolvimento de pesquisa? Eu acho que um pesquisador ele deve informar se tem ou não, né? Quando envolve seres vivos, animais ou seres humanos, né? E com relação aos conservantes, no caso sal, açúcar, né, que foi mencionado aqui, foi questionado qual seriam as formas de substituir. Eu acho que existem grupos no Brasil que se estuda como reduzir a quantidade de sal sem afetar o lado tecnológico do produto. Até quanto que a gente pode reduzir? Mas, por outro lado, nós temos que também pensar no lado educacional, porque o Brasil é um dos países em que se consomem produtos, em termos de sal, muito elevado. Então, nós temos que criar a cultura de reduzir tanto a quantidade de sal, principalmente, como do açúcar, né? O nosso hábito alimentar, para ser doce, tem que ter muito açúcar. E, para ser salgado, né, normalmente, a gente sente mais o sabor do sal do que o sabor do próprio alimento, né? Eu vejo também que, em termos de nutrição humana, né, que a gente pode verificar, eu acho que é difícil de a gente comprovar um alimento, se ele vai trazer benefícios ou não, quando envolve o ser humano. Porque vem a pergunta, como nós vamos comprovar que aquele alimento consumido por aquela população, aqueles indivíduos, eles vão trazer esses benefícios? Então, por exemplo, na área de alimentos, em termos de estudos in vitro, nós temos conseguido muitos avanços. Agora, na área de nutrição humana, a gente tem verificado que, até, se eu não me engano, a década de 90, todas as experimentações que eram realizadas com animais, em particular ratos, né, camundongos, era generalizado para o ser humano, né? E, com isso, então, nós associávamos que nossa absorção, nosso comportamento de aproveitamento é igual a um rato. E isso
isso em termos de conceito não é tão válido mais. E depois, para a gente fazer uma analogia de que tal constituinte ele traz benefício ao ser humano, nós, por analogia, nós não podemos simplesmente só basear em estudos epidemiológicos, né? É o caso típico das isoflavonas da soja, né? Os estudos que demonstram que as isoflavonas de soja trazem benefícios à saúde humana, não considerando os estudos in vitro, né? Eles comprovam que foram realizados estudos de gerações, estudos de populações acima de 10 mil pessoas, indivíduos, um levantamento, modelo muito complexo para dizer que isoflavonas trazem esses efeitos benéficos para aquela população que consomem, no caso, a soja, desde o nascimento até o seu desenvolvimento. Então, o estudo epidemiológico também demonstra que, por exemplo, pelo lado ocidental, como nós não temos o hábito de consumir a soja desde pequeno, então não adianta você fornecer soja, porque o nosso organismo não está preparado para ter a mesma resposta, né? Então, eu vejo a complexidade de se fazer analogias quando se fala tal alimento faz bem, tal alimento não faz bem. Eu acho que cada caso é um caso. E concordo também que o metabolismo de um indivíduo para outro indivíduo é uma variável não controlável, né? Então, eu acho assim que cada pessoa tem que também estar utilizando o bom senso em termos de estudo dos nutrientes e verificar o que é benéfico e o que não é benéfico. E existem, lógico, muitas comprovações científicas que já estão confirmadas, mas existem também muitos pontos polêmicos que devem ser abordados, né? Acho que era isso. Bom, respondendo às questões diretas, depois as gerais. Primeiramente, professora Flávia, eu não sei, eu acho que eu não acompanhei o meu raciocínio da forma como a senhora acompanhou, viu? Porque eu não entendi dessa maneira a minha abordagem em relação ao início da minha palestra. Eu trabalho desde sempre, desde a minha graduação, de forma coletiva e colaborativa. Então, inclusive, hoje... Sim. Sim. Não, com certeza, até porque se eu fosse abordar toda a história da ciência, eu não poderia me ater aos meus 20 minutos, né? O que eu peguei foi, especificamente, algumas premissas, inclusive que foram adotadas pelo professor Dauti, com relação à forma como se olha hoje a questão do alimento, porque muitas pessoas entendem que, hoje, se a população continuar aumentando, o alimento vai acabar e vai se acabar o mundo em fome e guerra. Essa é uma teoria que muita gente adota hoje como sendo uma teoria válida. São duas teorias válidas que foram adotadas como premissa para o pressuposto. Mas, sim, existem milhares de teorias anteriores, inclusive muitas pessoas chamam a Idade Média de uma idade obscura, quando ela, na verdade, foi uma das primeiras revoluções, se for se olhar a evolução no agronegócio, né? Que é uma das primeiras em que para de se utilizar homens e animais e começa a se utilizar a mecanização no campo, né? Então, eu só precisava de um pressuposto. Então, só para esclarecer, porque, efetivamente, eu não tinha compreendido qual era a linha de raciocínio. De toda forma, combatendo a lógica do individualismo, efetivamente, se trabalha bastante de maneira colaborativa em todas as áreas. E concordo com a proposta e a questão de se trabalhar a governança, porque entendo que, de todas as maneiras, de todas as formas, o que falta, efetivamente, é levar a ciência e trabalhar ela de forma colaborativa. Até nesse sentido, para quem conhece, por exemplo, o projeto que é o Instituto Brasileiro do Vinho, nós temos trabalhado de forma colaborativa, tanto entre as instituições, que são as associações que formam o Instituto, contra todos os produtores que fazem parte. Isso já funciona. Esse ano nós vamos fazer, ano que vem, 15 anos, e aqui no estado do Rio Grande do Sul é considerado um case de sucesso em relação à governança da cadeia produtiva. Então, trabalho nesse projeto já há 8 anos, desde o planejamento estratégico, que foi, inclusive, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Vitor, inclusive, participou em parte disso também. Então, é um case de governança que eu vejo hoje frutos muito relevantes. E, por isso,
penso que isso deve ser, com certeza, levado em consideração. Em dois outros tópicos que me foi pedido de maneira específica, né, com relação à questão das indicações geográficas e a fiscalização, tens toda a razão, é um dos pontos que nós mais vamos atrás do Ministério. Nós tínhamos um projeto tanto de instrução normativa em que o Ministério da Agricultura deveria ou fiscalizar ou auditar as indicações geográficas. Há uma postura do Ministério dizendo que eles não têm pessoal. Eu não aguento mais ouvir isso de que eles não têm pessoal para fiscalizar ou para auditar ou coisas assim. Hoje, a legislação brasileira diz que cada indicação geográfica tem que ter o seu próprio controle, seja ele de primeira ou de terceira parte. Entendo que, nesse caso, a de terceira parte, pelo menos, seria a mais isenta e a mais idônea, e algumas indicações das 33 já têm adotado o controle de terceira parte, mas, se for pegar, por exemplo, exemplos de outros países, há controle de primeira ou terceira, mas também há uma fiscalização ao lado que são feitos pelas instituições públicas. No projeto de lei que nós estamos desenvolvendo, nós temos colocado essa particularidade, que seria uma fiscalização ou auditoria adicional que viria a garantir tanto aos próprios produtores, que os colegas viessem a respeitar a própria indicação geográfica, quanto para o consumidor, posto que é para esses dois que serviria. Por fim, só gostaria de reforçar, penso que a ética em pesquisa, do ponto de vista de respeito ao ser humano e aos animais, ela efetivamente teve uma evolução muito considerável, e eu acho que hoje a gente precisa falar em ética financeira em pesquisa, que é efetivamente revelar não só o apoio dos grandes conglomerados, mas o apoio, de maneira geral, que nós recebemos em todas as pesquisas que nós temos. Eu declaro claramente, por exemplo, que trabalho no Instituto Brasileiro do Vinho e no Instituto Rio Grandense do Arroz. E trabalho com eles porque é a maneira mais próxima que eu tenho, inclusive, de chegar nos produtores. E acredito que todos que trabalham deveriam declarar, identificar quais são os agentes financeiros, econômicos e não econômicos, porque, às vezes, não é só por meio de valores monetários que nós temos facilidades, mas outras, e esses também deveriam estar lá nos agradecimentos e nas implicações, e, sim, os conflitos de interesses deveriam estar claros e explicitados, como são em outros países, porque isso deixaria muito mais clara a lógica, especialmente da linha que se segue quando esses papers ou esses projetos, ou, de maneira geral, são publicados, porque nós precisamos não só ler, mas saber por que, como essas pesquisas são feitas. Obrigada. Bom, nós temos que concluir, já passamos meia hora, mesmo sem intervalo, todos cansados. Eu vou deixar 30 segundos para cada um, para se despedir e deixar o último recado, então, por favor. Pode ser o contrário. Ao contrário. Ao contrário, professor Dauti, terminar, né? Meus prezados, muito obrigado pela atenção e por terem estado até agora. Ficamos à disposição. Eu acho que é isso para finalizar. Eu também só tenho a agradecer, e quem quiser consultar ou conversar, meu e-mail está bem disponível, elida@uel.br, né? Então. Da mesma maneira, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e eu me ponho à disposição também. Da mesma forma, muito obrigado aos vocês resistentes e aos colegas de mesa e à organização pela minha participação. Também me cabe dizer, nesse momento, o agradecimento que faço aqui à coordenação do evento. Acho que foi uma manhã muito boa, vejo que as pessoas ainda estão por aqui. Nós temos aí as nossas dificuldades todas, falamos em controle, mas temos que lembrar que controle é custo, infelizmente, né? A comunidade científica, nós estamos discutindo na Câmara dos Deputados e na Assembleia e no Senado o novo Código de Ciência e Tecnologia, que é a nova legislação, e uma das questões que a gente coloca é o excesso de controle, né? Então, isso é fruto da nossa indisciplina. Mas, enfim, nós somos brasileiros, nós temos esse jeito de fazer as coisas, nós temos esses custos, temos as nossas qualidades, mas também temos nossos defeitos, e até novembro, então, o trabalho vai ser duro do relator e de todos que vão participar lá em novembro para trazer aquilo que é a essência, e não dá para discutir num dia só, nem uma manhã, mas teremos oportunidade, então, de avançar lá no Fórum Mundial da Ciência, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos.